Opa, tudo bem? Hoje eu queria bater um papo com você sobre um assunto que está muito evidente, tanto em direito quanto em medicina, está sob o foco do Conselho Regional de Medicina e de algumas outras mídias aí também, tá? O que é? A publicidade médica, tá? Então, o que eu vejo? Eu tenho muitos médicos nas minhas mídias sociais e o que eu vejo acontecer diariamente. E sério, isso acontece com uma frequência que eu fico um pouco abismado com a falta de cuidado que às vezes acontece. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Primeira coisa, antes e depois. O médico pode postar antes e depois? Ele não pode, né? Então, você não pode fazer selfie, fazer comparativo do seu paciente, porque isso funciona como se fosse uma promessa de resultado que o conselho entende como uma publicidade abusiva, tá? Então você não pode fazer um antes e depois, mostrar uma evolução do seu paciente. E o que eu vejo acontecendo, assim, muito, e talvez você já tenha visto, se é que você acabou não fazendo isso. O paciente está no consultório, está lá se consultando com você, você abre o Instagram, faz um stories lá, mostrando a evolução do tratamento com ele. Então, ou a aplicação de um botox, a aplicação de produtos, técnicas de dermatológicas e assim por diante, ou ainda, por exemplo, em caso de tratamento de perda de peso, coloca lá a biopedância, né, do paciente, coloca a evolução dele e tal, faz ainda uma entrevista com o paciente no consultório, como é que foi, o que achou e tal, daí o paciente faz um monte de elogios para o médico e ele deixa isso lá na rede social dele. Isso não pode. Nenhuma dessas condutas que eu falei são possíveis, tá? Por quê? Porque são consideradas publicidades abusivas. E aí você tem uma grande chance de ter problemas no Conselho Regional de Medicina, tá bom? Hoje, se você acompanha a plataforma Defesa Médica Dicas, lá eu publiquei um artigo falando sobre um perfil que existe hoje nas redes sociais, que ela caça médicos, né? Então ela fica republicando postagem de médicos, só que fazendo chacotas, sendo extremamente agressivo, que causa um desgaste e apontando essas condutas, essas práticas irregulares de profissionais da medicina, tá? Então, essas coisas que estão acontecendo, elas estão no radar do Conselho Regional de Medicina. Existe uma busca ativa do Conselho para encontrar essas publicidades, tá? E eu vou te contar uma coisa que pode até te assustar. Médicos estão sendo caçados por publicidade médica. Então, assim, às vezes existe um problema de um maltratamento ou algum erro ali de procedimento que não gera cassação, mas publicidade médica gera. Sabe por quê? Porque as condutas elas são muito reiteradas. Então, o médico que está acostumado a fazer esses stories, fazer essas publicações, ele faz sempre. E aí vai gerando, se descobre, abrem-se processos de sindicâncias, e isso pode e já gerou cassação do CRM, tá bom? Então toma muito cuidado. Você pode fazer publicidade? Você pode fazer publicidade, não é proibido, mas tem que ser dentro das regras, tá bom? Então,
evita muito essa questão de antes e depois, selfie como paciente, gravar stories no consultório, porque se o CRM pegar, é muito complicado para fazer uma defesa e acabar livrando de uma pena administrativa ali, tá bom? Fora que pode gerar isso uma indenização. O paciente fala assim, opa, mas eu não queria que o médico me tivesse exposto daquele jeito. Ele foi, sacou o celular ali, começou a gravar, todo mundo viu meu tratamento, eu não queria que as pessoas vissem. E aí, como é que fica, né? Porque eu tenho certeza que você não colheu nenhuma assinatura, né, autorizando o uso de imagem. E ainda que tivesse colhido, eticamente não vale. Mesmo que o paciente concorde com a divulgação da imagem, não vale, não tem validade. Você ainda assim comete infração ética, tá bom? Então toma muito cuidado para que isso não aconteça com você e você acabe tendo dor de cabeça junto ao conselho, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou advogado especializado em defesa de médicos. Eu também fundei uma plataforma chamada Defesa Médica Dicas, onde eu produzo conteúdos como esse para reduzir riscos jurídicos no atendimento médico, tá bom? Então se você gostou, deixa os comentários aqui, compartilha com seus amigos, com a comunidade de profissionais que você atua e trabalha, para que a gente consiga fortalecer a medicina, reduzindo cada vez mais aquele juridiquês que existe no dia a dia e que acaba deixando o médico receoso, sem saber se está agindo correto ou não. Bacana? Se você gostou, eu te vejo na próxima dica, no próximo vídeo, para reduzir ainda mais os riscos jurídicos nos seus atendimentos. Até lá!